Félix, criadora do Foto Bonita é Foto Segura. Sejam bem-vindos à primeira semana do Newborn Seguro. Nessa semana, eu vou te ensinar como você pode fazer um ensaio totalmente seguro para o recém-nascido, ter total confiança dos pais, os seus clientes, e ainda conseguir mais clientes, cobrando até 2 vezes mais do que você cobra hoje, mesmo que você não tenha seu estúdio ainda. Você vai saber como pode fazer um ensaio otimizado, de 2 a 3 horas no máximo. E eu sei que você pode parecer, será que isso é verdade? Você pode se perguntar isso. E será que você consegue fazer um ensaio em até 3 horas, um ensaio totalmente seguro e ainda ganhar mais clientes cobrando mais? Acredite, gente, se eu mesma não tivesse colocado todas essas técnicas em meu ensaio e ter ajudado centenas de alunas a fazerem um ensaio totalmente seguro e mudar de vez a forma que elas faziam os ensaios, eu também não acreditaria. Então, vocês podem acreditar nisso, porque outras pessoas podem confirmar, E nada acontece por acaso. Esse workshop não chegou para você por um simples coincidência da vida. Chegou porque você, assim como eu, acredita no ensaio newborn é muito mais do que apenas fotos bonitas. Primeiramente, elas precisam ser seguras. E só por você estar aqui hoje, quer dizer que você já está à frente aí de 78% da população de fotógrafos newborn, que realmente se importam, então, com o recém-nascido. E não tem como você sair dessa jornada, dessa semana, do mesmo jeito que você entrou. Seus olhos vão ser abertos para uma nova forma, um novo modo de fazer o ensaio e de forma segura. Mas antes de eu mostrar como fazer o ensaio totalmente seguro para o bebê, eu quero que você veja esse depoimento de uma fotógrafa que teve os seus ensaios transformados depois de aplicar as técnicas que eu uso em meus ensaios. Recentemente eu tive uma cliente que ela disse: olha, eu só vou fazer porque é com você e eu confio no seu trabalho e eu sei que você trabalha com toda a higiene, com toda segurança e todo carinho com o bebê. Era um bebê que nasceu prematuro, ele já estava com 2 meses e foi um ensaio lindo demais. Tá aí a importância de conhecer a fisiologia, as fases do sono, se a mãe está segura, se ela está insegura. Tudo isso vai influenciar no seu ensaio. Eu notei que conforme eu vou criando a habilidade de perceber se o bebê está bem, o ciclo de sono, isso é importantíssimo, porque quando você tem a noção disso, o seu ensaio rende muito mais. Coisas também que podem te salvar o ensaio, você conquistar a mãe é 90% do seu ensaio. Então é importantíssimo. O curso que eu fiz com a Priscila, eu até quero fazer outro, sempre. Segurança em foto. Foto bonita é uma foto segura. O meu mundo caiu quando eu descobri que a pose do sapinho era uma fusão, que o bebê não fica daquele jeito. Então, como que você vai tentar fazer uma pose se você não estudou, se não vai machucar as articulações, se não vai machucar a coluna, se não vai prender a circulação do bebê, se o bebê está com frio, a temperatura que tem que estar o estúdio. E é muito importante profissionalmente. Você vai fazer o seu nome através do diferencial. E o seu diferencial, o que é? Além da foto bonita, é uma foto segura, que não ofereceu risco para o bebê. Se aquela foto, por mais linda e maravilhosa que seja, não prezou pela segurança do bebê, ela perde o encanto. Ter esse curso é o diferencial. Eu tenho o selo Foto Bonita é Foto Segura. Isso para os pais é muito importante. É muito bom ver fotógrafos tendo suas mentalidades transformadas
e ver o cuidado que eles passam a ter com os recém-nascidos e com as mamães, e dessa forma chegar mais perto do meu maior objetivo, que é fazer com que nenhum bebê corra algum risco durante um ensaio, né? Nem que seja por um segundo. Pois podem ter certeza, o bebê não pediu para estar ali. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é zelar pela sua segurança para fazer uma foto bonita a qualquer custo. Vocês concordam com isso? Quando eu percebi que eu poderia fazer muito mais para ajudar mais fotógrafos a fazerem fotos mais seguras e com isso ajudar os bebês, foi um alívio, porque eu vi uma luz ali no fim do túnel, né? E eu acho que vale a pena eu te contar como foi que eu desenvolvi essa técnica e que mudou centenas de fotógrafos e preveniu milhares de bebês aí, né, de correr algum tipo de risco. Eu sempre fui apaixonada pelos recém-nascidos, gente, e foi por isso que eu me formei em enfermagem, tendo como meu maior objetivo atuar na neonatologia. Mas depois de algum tempo atuando nessa área, eu vi que o sofrimento que eu tinha, eu não sabia lidar, né, era muito maior do que o prazer de poder ajudar o recém-nascido na UTI. E aí eu me afastei e continuei estudando em outras áreas da medicina, inclusive na medicina chinesa. E quando a minha primeira filha nasceu, foi ali que eu descobri a minha segunda paixão, que é a fotografia. Meu cunhado tinha voltado do Japão com uma câmera profissional analógica, daquelas de filme. E foi aí que surgiram os meus primeiros cliques. Fuçando, acabei aprendendo a mexer na câmera em modo manual mesmo, mas sem muita experiência, não conhecia nada e na época não tinha Google e nem tutoriais pra gente poder ir olhando e fazendo, né? Então a minha filha foi realmente a grande responsável. Eu fui registrando o crescimento, o desenvolvimento dela, e na fotografia acabou se tornando um hobby muito gostoso na minha vida. E por coincidência, embora eu não acredite em coincidências, eu tive um privilégio, eu acho, né, de poder estudar fotografia. Meu marido foi transferido para os Estados Unidos e lá eu tinha o tempo todo livre para fazer o que eu quisesse. E o que eu queria fazer? Estudar fotografia, poder conhecer o embasamento, né? Enfim, eu fiz um curso sobre os fundamentos da fotografia, onde eu descobri que existia um segmento muito específico, que era a fotografia newborn. E eu fiquei muito interessada nesse assunto e decidi que deveria me dedicar mais, aprender sobre a técnica do newborn. Quando eu retornei para o Brasil, eu fui estudar e me especializar na fotografia de recém-nascidos, que estava engatinhando por aqui, e foi aonde eu me encontrei. Eu percebi que através da fotografia newborn eu podia juntar a minha paixão pelos recém-nascidos com a fotografia. Em abril de 2015 eu fiz o meu primeiro ensaio newborn gratuito, já com o intuito de atuar nessa área mesmo, e eu recomendo que vocês também façam ensaios gratuitos, que isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento, né? Era uma cliente muito especial, muito querida. Eu fotografei os gêmeos dela e já comecei então com gêmeos e foi muito especial. Eu tenho isso muito guardado com muita emoção para mim. E aí descobri na fotografia newborn poder associar, né, a minha formação de enfermagem, que tem como objetivo cuidar do recém-nascido, faz com que eu sinta que eu tenho 20 anos de idade de novo, como quando eu entrei na faculdade de enfermagem. É exatamente aqui que entra a minha grande missão. Durante todos esses anos que empreendi em meus estudos sobre o recém-nascido, nada fez tanto sentido quanto a fotografia newborn entrar na minha vida de forma tão sutil. E me fez mostrar, né, que eu havia estudado durante muitos anos e aquilo poderia ser útil para mim e também, por que não, para outros colegas fotógrafos, né? Ao saber da arte da fotografia, unido ali ao conhecimento sobre o recém-nascido, me deixou extremamente empolgada, gente.
E com esse objetivo, desde junho de 2015, eu ministro palestras nas oficinas realizadas pela fotógrafa Paloma Shell, orientando, conscientizando, informando os fotógrafos sobre a importância de conhecerem melhor o recém-nascido. E lá, desde o início de 2017, eu decidi fazer muito mais. Realizo meu próprio workshop Segurança em Foco, Foto Bonita é Foto Segura, e no final de 2018 eu comecei a distribuir toda semana conteúdos gratuitos nas minhas redes sociais, assim como lives, workshops com dicas para fotógrafos sobre a segurança do recém-nascido. E essa foi a forma que eu encontrei para divulgar e difundir o conhecimento para que mais fotógrafos estejam capacitados, preparados para realizar um ensaio seguro, focado totalmente no cuidado com o recém-nascido. Eu tenho percebido ao longo desses últimos anos o quanto esse trabalho é relevante e necessário para esse mercado. A fotografia é uma arte que depende totalmente do conhecimento da técnica fotográfica, é claro, mas fotografar newborn exige um conhecimento específico, gente, e cuidado que nenhuma outra área da fotografia exige, não é isso mesmo? Nós precisamos aliar os domínios da técnica fotográfica e o fotógrafo precisa sentir-se capacitado para lidar com a vida que acabou de vir ao mundo, que é cheia de limitações e exige cuidados que só um recém-nascido precisa. E o fato de você estar aqui hoje prova o quanto eu estou certa disso. Talvez você seja igual a muitas alunas que já conheci e que queriam fazer ensaios sem colocar o bebê em risco, ter a confiança dos pais, serem valorizadas em um mercado tão competitivo como é esse nosso mercado, e que cada dia parecem mais profissionais fazendo fotos de qualquer jeito e cobrando um preço de banana. Não é assim aí em sua cidade? Mas, infelizmente, não era isso que acontecia com essas alunas. Apesar de gostarem muito das crianças, muitas já serem mães, elas tinham pouco conhecimento sobre o recém-nascido no aspecto técnico para fazer um ensaio tranquilo. E o pouco aí que elas sabiam eram as experiências pessoais, ou então tinham tirado as informações da internet, que deixavam elas inseguras, com aquela sensação de: será que isso dá certo? Será que essa dificuldade em lidar corretamente com o bebê em seus ensaios não gerava um desconforto muito grande diante dos pais que tinham contratado elas? Hoje, depois de ver muitas dessas alunas tendo resultados melhores após participarem do meu curso, eu estou aqui para dividir um pouco desse conhecimento com vocês. E se vocês aplicarem o que vão aprender nessa semana, já terá valido para todos nós que estamos aqui agora. Agora você deve estar se perguntando: Priscila, que técnicas são essas? Antes de te ensinar, então, o melhor jeito de fazer um newborn seguro, eu vou te explicar o que não deve ser feito. Infelizmente, muitos ainda estão fazendo dessa forma e que não dá resultado. Então peço que nessa hora que estiver falando, você pense se já fez alguma dessas coisas. E tudo bem também, a culpa não é sua. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. E por isso nós estamos juntos nessa jornada. Eu vou te mostrar agora o que não fazer. Vários fatores de insucesso no ensaio são decorrentes da forma inadequada que a maioria faz. E aí você fica desmotivada, acha que a culpa é sua, que não tem jeito para isso, entre outras coisas, e pensa em desistir. Por isso é muito importante você saber o que não deve fazer, para que você não fique batendo cabeça na parede, para que não fique mais anos aí fazendo de forma errada e não tenha evolução na fotografia newborn. E esse é o caminho que a maioria das pessoas infelizmente percorrem e não chegam a lugar algum. Então vamos lá? Primeira coisa que não deve ser feita: misturar as poses. O que é misturar as poses? É a gente fazer um pedaço do corpo do bebê numa pose e a outra em outra pose.
exemplo aqui que eu coloquei a Cibi. Eu coloquei ela com o tronco, né, a parte superior do corpo, então na pose do sapinho, e as perninhas na pose que seria a lateral. Isso aqui causa uma torção na coluna do bebê, tá vendo? Então não inventem poses novas. As poses do newborn, elas são feitas da forma que são por causa da anatomia do bebê. Então, às vezes, né, eu já ouvi muitos fotógrafos, estava num congresso na semana passada, e muitos fotógrafos ali que não são do newborn comentando: ah, fotografia newborn é tudo igual, as poses são sempre as mesmas, não existe criatividade nas poses. Lógico que não existe criatividade, né? Não dá para ficar criando com o corpo de um ser humano, né? A criatividade deve ser usada para composição, na headband, na iluminação. Usem a criatividade de vocês nessas outros aspectos da fotografia, mas no corpo do bebê não tem, gente, não inventa, tá? As poses que existem hoje no newborn, elas são feitas por uma razão anatômica. Então, quando eu vejo, inclusive em workshops, ensinando a fazer essa pose aqui, que é meio sapinho, meio ladinho, tá errado. Por favor, não repitam, mesmo que vocês estejam aprendendo isso com alguém, não levem isso para o dia a dia de vocês. Por quê? Olha aqui a torção que está causando no bebê, vocês conseguem ver? Mesmo que o bebê esteja permitindo que você faça isso, você não vai machucar ele nesse momento. Você pode causar uma lesão aqui na coluna lombar que vai aparecer lá na vida dele quando ele começar a andar. Então a gente não tem que pensar só no agora, só no nosso momento, só na nossa fotografia, né? A gente está lidando com uma vida que está começando, então muita responsabilidade. Então a primeira coisa, não misturar poses para fazer a foto. Qual é a segunda coisa que a gente não deve fazer? A foto do sapinho sem a fusão. Não importa, se você não tem alguém para te ajudar, o pai do bebê não está confiante para segurar a cabeça do bebê, para você fazer essa foto do sapinho, não faça. Não dá. Não dá para fazer, tá? Com segurança. Mesmo que você coloque posicionadores aqui, que o bebê esteja relaxado, todos os fatores ali favoráveis a você deixar o bebê, é só um segundo para fazer o clique, o bebê pode fazer isso, nesse mesmo segundo que você se afasta, tá? E ao fazer isso, ele pode tanto ter uma lesão séria na cervical e ter algum compromisso ali já, né, um comprometimento na hora do teu ensaio, como não, pode ser que isso venha aparecer depois. E aí como que vai ficar a tua consciência perante isso? E fora que, imagina, o bebê tomba desse jeito, os pais estão ali vendo isso, como é que eles vão te indicar para alguém, né, sabendo que o bebê deles tombou durante o ensaio? Então não, esse é o segundo, não faça isso, tá? Vai fazer a pose do sapinho, seja aqui no puff ou seja no prop, alguém precisa segurar a cabeça do bebê e dar apoio, então, aqui para as mãozinhas também, porque a cabeça do bebê pesa muito para essa articulação do punho. Não deve ser deixado, então, de forma alguma, sozinho nessa posição. Beleza? O terceiro, não deve ser feito. Colocar o bebê em múltiplas camadas, ou seja, você enrola o bebê em várias camadas de wrap, né, que é uma das técnicas que a gente usa, e aí coloca ele no pelo e não presta atenção no quê? Na temperatura. Então, esse é o erro mais frequente que eu vejo dos fotógrafos. Não prestar atenção na temperatura do bebê. E aí ele tá lá no meio de um monte de wrap enrolado, né, em várias camadas e ainda no pelo, o bebê começa a superaquecer e o ensaio não vai para frente. Então, esse é o terceiro, não faça isso. Se você vai usar múltiplas camadas, vai usar pelo, presta atenção como está a temperatura do seu ambiente para então fazer essa sequência de props, tá?
E o quarto item, o Google não vai te ajudar a fazer ensaios mais seguros. De maneira alguma, eu estou aqui para desmerecer a importância dessa ferramenta em nossas vidas hoje. Mas tudo que nós queremos saber, a gente vai lá e joga direto no Google, né? Para ter a informação que a gente busca, aprender a fazer alguma coisa. Mas você já parou para pensar o tempo que gastaria para compilar todas as informações que existem na internet sobre ensaio newborn? Eu, como fotógrafa, sei bem que o nosso tempo é muito escasso, que quase não temos tempo para a nossa família. Imagina quanto tempo você perderia e ainda assim não teria certeza se o conteúdo é realmente confiável, não é verdade? E nem todas as informações gratuitas são totalmente confiáveis na internet. E ainda mais sobre esse assunto. E muito menos elas estão concentradas em um lugar só ou são de pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto. Então, o que eu já ouvi de informação errada sendo reproduzida por aí. Então, se você quer fazer fotos mais seguras para o bebê, o Google pode deixar ainda mais confuso sobre isso. E você pode não poder, além de tudo, você não vai poder falar isso para o teu cliente. Eu aprendi isso no Google. Isso não vai te dar, então, ali um poder sobre o teu cliente, mostrar conhecimento. Você não pode dizer que você, pesquisei ali na internet. Fica feio isso, né? E o quinto item. Não dá para fazer tentativa e erro na fotografia newborn. Provavelmente você já deve ter pego muita informação na internet de poses e possíveis emergências que podem acontecer no ensaio, como no refluxo, que eu já ensinei, por exemplo. Mas aí você acha que sabe alguma coisa, com base nisso, e já começa a fazer fotografia newborn, achando que tem experiência. E vai fazendo poses e achando que dá para inventar, que dá para fazer assim, e é claro porque não tem ainda a base, vai na tentativa do acerto e do erro. E aí vocês já viram algum piloto de avião em ação que não tenha feito várias práticas, várias simulações antes de pilotar de verdade o avião? Isso não existe, né? Primeiro eles estudam, eles praticam, eles fazem simulações e aí depois então eles vão para um voo, de verdade e ainda com alguém mais experiente junto. Assim eu acredito que deve ser também na fotografia newborn. Nunca, mas nunca mesmo, tente fazer alguma coisa que você não tenha certeza do que está fazendo. Por isso a necessidade de estudar antes. Sexto item, você não aprende a fazer newborn seguro fazendo qualquer workshop. O mercado de fotografia, apesar de gerar milhões de reais em nossa economia, não sofre nenhum tipo de regulamentação, muito menos na fotografia newborn. Hoje, qualquer pessoa pode pegar uma câmera e começar a fazer ensaios. Até certo ponto, isso é ótimo para nós, pois tem lugar para todo mundo. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, é super bacana. Mas, assim como os novos fotógrafos surgem todos os dias, cada vez mais surgem também novos workshops pelo Brasil. E centenas de pessoas que, sem experiência, ensinam sobre fotografia newborn. Alguns prometem coisas que nem existem. Eu já tive muitos relatos de alunas que participaram de workshops de fotógrafos até conhecidos, ensinando coisas absurdas, onde em nenhum momento foi respeitado a segurança do bebê. Porém, também existem workshops maravilhosos, com profissionais realmente capacitados e que se importam em dividir, em ajudar a formar novos profissionais. Então, você fazer diversos workshops com pessoas desqualificadas não vai garantir que você vai fazer um ensaio que não comprometa a saúde do bebê. Antes de se inscrever no curso, gente, pesquisem a bagagem do profissional. Certifique-se de que ele está apto mesmo a te ensinar e a ter sucesso e fazer um ensaio seguro. Se ele não sabe fazer direito, ele não pode te ensinar a fazer direito também.
se ele não tem experiência, ele não vai encurtar o tempo entre o início da tua carreira e o sucesso. Então pesquisem direitinho, podem contar comigo para ajudar vocês aí na escolha desses workshops. E é isso. Esses eram 6 itens que eu tinha para mostrar para vocês de como não fazer. Nossa, como esse vídeo ficou grande! Eu falei sobre quais são os erros que os fotógrafos cometem e comprometem então a segurança do ensaio. No próximo vídeo, que irá ao ar na quarta-feira, eu vou falar dos 7 passos para você começar a fazer de vez um ensaio newborn seguro. Enquanto isso, deixa aqui seu comentário, fala para mim o que você está achando e eu vou fazer o possível para responder a todo mundo. E se você quiser saber um pouquinho mais, assine meu canal no YouTube e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto conteúdo novo. Então, até quarta-feira e muito obrigada!